Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu me acertar aqui. Bom, vamos lá. A gente tem algumas coisinhas para conversar, né? Não só gráficas, mas também relacionadas ao próprio cenário. Essa semana teve a reunião do Federal Reserve, foi bem dentro daquilo que a gente já estava esperando. Não houve mudanças na taxa de juros e o tema da conversa manteve-se o mesmo. Iremos olhar reunião a reunião e, dependendo do que acontecer, a gente vai decidir se aumenta ou não aumenta. De uma forma geral, deixa eu abrir aqui o gráfico do S&P, não teve uma mudança diferente do esperado. A gente esperava que, obviamente, isso aqui aconteceria, já que o tom aplicado foi um tom de incerteza e tal qual imaginamos aconteceu, né? Já estava numa tendência de baixa, só abriu um super gap, perdeu esse fundo aqui, se consolidar, né, a partir de segunda-feira com uma perda deste fundo aqui, a gente continua o processo de queda. Aí a gente olha lá no semanal, sabendo que a próxima região, ó, eu falei que essa região aqui seria retestada, então ponto positivo, já está bem próximo dela. Mas eu falei que provavelmente o fundo poderia ser em 4.200. Então, o que deve indicar que 4.200 vai ser retestado é a perda desse fundo aqui. E para o Bitcoin, Felipe, como é que a gente fica? Bom, de uma forma geral, a gente continua na mesma. Por quê? Nós temos um retângulo, certo, de operação. E não se engane, o retângulo é esse. Isso aqui foi falso rompimento, isso aqui foi falso rompimento e isso aqui foi falso rompimento. Nesse momento, a gente já sabe que pode ser uma barra verde ignorada, que é aquele processo de sobe, deixa um candle de reversão e continua subindo. Nesse caso, desce, deixa um candle de reversão e continua descendo. Claro que para isso acontecer, nós precisaríamos perder o fundo, né? Região aqui próximo à zona dos 26.400 e seguir o processo de queda. Aonde pode ser o fim desse processo de queda? Bom, na base inferior da nossa zona de negociação, que está lá em 25.400, né? Esse pode ser o nosso principal ponto aqui de suporte a ser retestado, já que uma alta agora é bem difícil. Eu não vou dizer impossível, porque é do Bitcoin que a gente está falando. Por isso que nós traçamos os eventuais pontos para pensar em alta. E nesse momento seria o rompimento dessa linha de tendência aqui, né? Fazendo uma ligação entre os dois topos, certo? Então essa linha de tendência aqui, um eventual rompimento dela e um reteste como consolidação de rompimento, obviamente faz com que nós comecemos a olhar para o alto, né? Eu não vou descartar a possibilidade do Bitcoin pegar uma queda do S&P e precificar para cima. Eu acho muitíssimo difícil que isso aconteça, mas é do Bitcoin que nós estamos falando. E nesse canal aqui nós sempre levantamos, né, todas as hipóteses possíveis. Então, nesse momento, estamos olhando primeiro para a perda desse candle verde e da consolidação, que seria a perda do candle vermelho, que é o candle original do padrão, que é na região dos 26.380 aproximadamente. Então, a perda dessa mínima aqui tende a levar o gráfico novamente até a região dos 25.400, região esta que para mim é a melhor zona para acumulação recente. Eu estou aguardando, né, o Bitcoin buscar esta zona para eventuais operações. Ou, obviamente, romper para cima essa linha de tendência e retestar também para eventuais operações. Então, nesse momento, para o Bitcoin, é isso que a gente tem, é isso que a gente está de olho. São esses dois caminhos apenas que vão me fazer entrar no Bitcoin agora. Ou ele continua caindo e busca o fundo, ou ele continua subindo, rompe a linha de tendência e retesta. Felipe, tu acha que tem possibilidade da gente perder essa zona dos 25 mil? Acho que não. Se não aconteceu até agora, o final de setembro, eu não acredito que a gente busca mais a região dos 21 mil, não. Certo? Ainda colocamos ela como possibilidade. Mas nesse momento nós diminuímos consideravelmente a probabilidade. A gente vai falar disso mais amanhã no vídeo do semanal. Certo? Numa hora, só para a gente finalizar gráficos de Bitcoin, a gente teve o que pode ser uma bandeira gráfica. Depois a gente teve o início da bandeira, mas não teve a consolidação da bandeira, que deveria trazer o gráfico pelo menos até 26 mil.
Então aqui a gente desconfigurou a bandeira e criamos um cenário de espreitamento. É um cenário de espreitamento, é um cenário onde o gráfico vai se afunilando, né? Se ligarmos as bandas de Bollinger aqui, você vai ver o quanto que elas já se aproximaram. O que significa dizer que algum movimento explosivo vai acontecer recentemente, né, para os próximos talvez horas ou dias, segunda ou terça, no Bitcoin. Esse movimento vai ser para cima ou vai ser para baixo, Felipe? Bom, se você ligar o quesito probabilidade, você entende que vai ser para baixo, já que ele está operando agora abaixo das médias, né? Então é bem mais, como é que eu posso dizer, inteligente imaginar que ele fará esse movimento para baixo, haja vista que, né, ele está operando abaixo das médias nesse momento, mas voltamos a dizer, se romper a resistência, pode ser que seja para cima. Nesse momento, a resistência dele está lá na região dos 26.700. Então, se ele romper essa zona para cima, pode ser que ele entregue um movimento explosivo para cima. Então, acho difícil, mas eu não acho impossível. O que eu sei é que esse movimento tende a acontecer em breve, considerando o fato de que as bandas de Bollinger já estão completamente aproximadas. Então isso pode acontecer a qualquer momento. E aí, neste cenário do Bitcoin começando um processo de queda, buscando os fundos inferiores ali, próxima à região dos 25.600, 25.700, eu estou de olho em duas altcoins, né? Eu não vou falar mais da Link, porque a Link já é certo. Toda vez que ela forma, o Bitcoin forma um suporte, eu compro mais um pouco de Link. Só que tem duas que eu estou de olho, certo? E uma delas é a XRP. Por que a XRP, Felipe? Bom, ela caiu basicamente 100% desde que subiu. Então ela subiu, entregou uma alta e literalmente caiu 100% da alta que ela entregou, né? Ela estava aqui em 50 centavos quando saiu o resultado da vitória dela sobre a SEC, ela subiu para quase $1, então ela subiu 100% e caiu tudo que ela subiu, né? E o que acontece nesse cenário aqui? Ela não... Achei que eu tinha mutado o microfone. Ela não só caiu, como ela formou um topo duplo, depois ela formou fundos descendentes, consolidou um fundo em 40 centavos, subiu, formou novamente uma tendência de baixa, retestou o fundo, não mutei não, em 45 centavos e agora segue uma tentativa de alta. Então a XRP para mim está em um cenário interessantíssimo para compra, certo? Considerando o rompimento de médias que tende a acontecer em breve, né, média de 10 períodos e de 20 períodos, eu estou de olho para um eventual rompimento da região dos 52 centavos e estou começando a montar posições nela para o longo prazo. Vamos dar uma olhada no semanal dela aqui. Olha o semanal dela como é que tá maravilhoso. Por quê? Caiu, buscou uma zona de suporte que foi anteriormente, ó, aqui embaixo. Então quer dizer, essa zona aqui anteriormente funcionou como resistência e agora como suporte. Observe que houve o reteste aqui, aqui, aqui e agora aqui. Nesse momento ela retestou essa zona e está deixando 1, 2, 3 de compra para gente. Então talvez para a próxima semana eu queira sim adicionar posições para longo prazo. Talvez até duas posições, né? Eu faço um pouco para longo prazo e um pouco para curto prazo. Acho que é interessante. O XRP está agradável para a gente aqui. Pegar um rompimento dessa base aqui para comprar o curto prazo, mas o longo prazo a gente já pode comprar a partir de agora, né? Se você quiser estopar a sua operação, como é hold, eu não pretendo estopar. Mas se você quiser estopar a sua operação de swing trade, eu estoparia pelo menos uns 5 centavos aqui abaixo. Eu colocaria talvez aqui em 42, aqui abaixo desse fundo aqui, né? Ficaria um stop até grande para a nossa operação. Mas nós temos um alvo aqui, pelo menos, de um topo duplo nessa região aqui. Então a gente tem um alvo pelo menos até a região dos 82 centavos. Então, considerando que você fizesse uma operação de swing trade aqui, você teria um alvo de 50 para um stop de 20%. Stop longo, mas um alvo igualmente interessante. Certo? Então, XRP é a primeira que eu estou de olho. Talvez eu adicione duas posições aqui, tanto uma para hold quanto uma para
swing trade, que eu acho que ela tá muito atrativa sim pra gente, ela tá muito interessante pra gente. E a segunda é uma que eu descobri recentemente, né? Essa aqui eu estou de olho de perto nela, ainda não adicionei posições, mas eu estou de olho. Graficamente ela parece interessante, parece ter consolidado um fundo no semanal, parece estar agora buscando pelo menos a região de um topo duplo aqui, próxima à região dos 2,47, certo? Graficamente ela também já consolidou o fundo, retestou no que seria um fundo duplo aqui, perdeu essa região, então tinha uma linha de tendência que eu cansei de falar para vocês. Toda nova tendência se inicia com um rompimento. Então você pode colocar até a linha de tendência aqui, rompeu aqui, retestou a média, segue o processo de alta. Talvez se eventualmente romper essa máxima aqui na região dos $1,71, eu queira adicionar algumas posições nela, pensando pelo menos em algum alvo posterior aqui. Todo esse pavio é porque ela é uma cripto recente. Criptos recentes sabe como é que é. A gente não tem muita informação ainda, então tudo aqui é muito mais baseado no fundamento da cripto do que de fato no gráfico, já que a gente não tem tanto histórico. E o que é a WorldCoin, que é essa cripto aqui, WLD? A WorldCoin é basicamente uma identidade virtual. Isso aqui é diretamente do site do CoinMarketCap. Você pode entrar aqui, você pode ver o site, o white paper dela. Ela é situada dentro da Ethereum. E eu achei interessante, porque ela é uma espécie de identidade virtual e dentro da blockchain. Então você vai ter a sua própria identidade. Felipe, qual que é a função disso? Futuramente, você pode contratar um serviço de uma empresa estrangeira, não sei, de repente, algum serviço de, sei lá, vamos imaginar aqui que você queira contratar um serviço de designer ou um serviço de gestão para sua empresa e você vai precisar atestar que você é você. Então você consegue fazer isso dentro da blockchain com uma certa segurança, já que a sua identidade vai ficar de certa forma presa pelos dados da blockchain e a WorldCoin, né, o aplicativo WorldCoin vai ser utilizado apenas para validar que você é você. Quando você diz que você é você para aquela empresa que você quer contratar os serviços, você basicamente está testando isso com a sua World ID. É uma ideia interessante, pode ser utilizada. Eu gosto de ideias promissoras, eu gosto de ideias que têm o seu fundamento, certo? O token em si, ele é um token de utilidade. O que isso significa? Significa que ele não necessariamente tem a ver com a utilização do ativo, e esse é o risco que nós temos nele, já que é a comunidade que vai determinar a utilidade do token. Então pode ser que a utilidade não seja uma utilidade válida e o token acaba caindo em desuso, já que só o World ID que vai ser o principal utilizador aí. Então tenha isso em mente, né? Eu não estou aconselhando que você entre de cabeça nisso aqui, eu estou aconselhando que você estude. Eu, por exemplo, ainda não entrei, estou de olho, mas graficamente ela parece interessante e fundamentalmente ela parece inteligente. Então bate em dois critérios excessivamente interessantes que eu gosto de analisar quando entro em uma cripto, né? Vou analisar mais a empresa, vou ver mais o que ela está fazendo, mas o conceito em si é interessante e também o gráfico parece atrativo, certo? Lembrem-se, criptos que ainda não se provaram dignas, a gente sempre coloca um capital bem pequeno, porque é aquela aposta, né? Você não pode deixar aqui 30%, 40% do seu capital só porque você imagina que vai ter uma valorização grande. Não, a gente deixa isso em criptos que já se provaram, né, dignas disso. Essa, obviamente, não é uma delas, portanto, pisem no freio. Mas mantenha no seu raio de visão. No meu está, e talvez eu adicione posições dela futuramente. E finalizando, eu quero falar sobre o que esperar para outubro, né? Eu poderia deixar isso aqui de fechamento mensal, mas eu acho que daqui até lá a gente vai ter muito mais informações. O que acontece? Vocês sabem que anteriormente a Grayscale conseguiu uma vitória contra a SEC em respeito dos ETFs de Bitcoin no spot. Por que isso é tão importante, Felipe? Porque isso vai trazer liquidez para o Bitcoin. Quando uma empresa emite um ETF e alguém compra esse ETF pela bolsa lá nos Estados Unidos, a empresa em si
tem que comprar Bitcoin. Ela está vendendo o direito de você, enquanto investidor da bolsa, ter uma parcela de Bitcoin. Mas ela tem que ter o Bitcoin. Então, vai haver negociação de Bitcoin, mesmo que indiretamente. O que significa dizer que vai haver entrada de capital no Bitcoin, vai haver inflow, e obviamente com o inflow, o que acontece? O preço sobe. Isso é a coisa mais lógica que nós podemos pensar. Só que o que pode acontecer no mês de outubro é o apelo da SEC, conforme mostra essa notícia aqui do News BTC, e ele fala muito bem aqui, né, que em agosto, né, dia 29, a Grayscale conseguiu uma vitória no Distrito de Colômbia, certo? E a SEC ficou obrigada a permitir que a Grayscale emita os seus ETFs de Bitcoin. Entretanto, ele continua a matéria aqui. Se a SEC decidir apelar, ela vai fazer isso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, ela vai ter que emitir lá o documento que vai, obviamente, permitir com que a Suprema Corte analise o caso, certo? E aí eles vão pedir que os juízes da Suprema Corte façam a apelação de revisar o caso. E se isso acontecer, certo? Ele continua aqui. Ó, ele continua aqui, ó. Um apelo da SEC vai prolongar essa novela do ETF de spot do Bitcoin. Então, o que pode acontecer e qual é o principal problema? Se a SEC decidir apelar para a Suprema Corte, aí, amigo, é igual aquele caso na justiça que você tá lá contra aquela empresa que você trabalhou, sabe? Que tá rodando lá uns 5 anos e parece que não tem fim. Então, é basicamente o que vai acontecer. Porque eles vão chegar para a Suprema Corte, a Suprema Corte vai enrolar, e aí o caso vai continuar andando de lado, e o Bitcoin vai continuar sem essa liquidez. Então o Bitcoin hoje é extremamente refém dessa liquidez para poder, obviamente, continuar o seu processo de alta. Então essa liquidez travada vai fazer com que o nosso cenário do Bitcoin continue lateral, continue sem liquidez, continue porco do jeito que está, certo? Obviamente, isso vai dar a oportunidade da gente cada vez encher mais os bolsos, mais as nossas carteiras com Bitcoin, e isso é magnífico, mas de certa forma não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um inflow no Bitcoin, é ele subindo, é fazer dinheiro. E vai acontecer quando o ETF de Bitcoin estiver disponível. Mas se houver a apelação da SEC, isso automaticamente vai jogar esse processo para mais longe. E aí a gente abre a seguinte pergunta: será que isso é o estopim para o Bitcoin buscar a região dos 21 mil? Ou ele só vai continuar de lado caso esse evento aconteça? Porque tem investidores de altíssimo calibre só esperando essa situação aqui sair para entrarem. Por quê? A partir do momento que sair, todo mundo vai querer entrar antes da Grayscale. Por quê? Se eu entrar com uma mão gigantesca antes da Grayscale começar a arrecadar capital dos investidores para poder comprar Bitcoin, beleza, eu comprei antes dela, então quando ela entrar aqui com trilhões em Bitcoin e fazendo o preço subir, eu comprei lá embaixo, vou só surfar alta. É isso que o mundo está olhando agora, é isso que eu estou olhando, é isso que você deveria estar olhando, e nesse momento a gente está aqui refém da SEC, para variar, né? Vamos torcer que eles não apelem, que eles só joguem a toalha, mas sendo bem sincero, falando em probabilidades, é bem difícil que isso aconteça, certo? E é isso. Essa foi nossa análise, esse foi nosso vídeo, certo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí também se você não é inscrito e valeu, tamo junto.